de imigração. Isso já é algo que acaba rompendo um pouco com um sentimento, uma ideia que é comum dentro da sociedade brasileira, que muitas vezes a gente acaba fazendo uma leitura de que a gente está sendo invadido por estrangeiros. Isso é uma coisa que agora a gente vê diante aí dessa situação dos venezuelanos. A gente já passou pela mesma situação dos haitianos e existe muitas vezes esse sentimento dessa invasão, de que eles estão vindo ao país, estão ocupando espaço que seria dedicado aos brasileiros, e sendo que isso não é exatamente uma realidade. Hoje o Brasil, então, ele acaba enviando, vamos dizer assim, para fora do país muito mais gente do que recebendo. Se eu fizer ainda uma separação para o movimento migratório exclusivamente de estrangeiros, de fato eu tenho uma quantidade um pouco maior de ingresso de estrangeiros do que efetivamente saída. Só que isso faz com que ainda aumente o quantitativo de brasileiros que deixam o país e que vão residir em outros locais aí, muitas vezes em situação irregular, buscando aí melhores condições de vida ou qualquer outra situação. E apesar de não constar aqui da apresentação, hoje no Brasil a gente possui aproximadamente 1 milhão de estrangeiros registrados, 1 milhão de estrangeiros regulares. É um número um pouco menor, na verdade. E isso faz com que, dentro de uma população de mais de 200 milhões de habitantes, a gente não alcance nem 0,5% da população de estrangeiros. Então, é um pouco complicado a gente falar aí em invasão de estrangeiros quando a gente acaba olhando para outros países, e esses outros países eles acabam possuindo 10%, 12%, 15%. Não vou nem falar de alguns países aí em que prevalece aí a presença aí de estrangeiros. Mas de qualquer forma, então a gente dizer que a gente é um país aberto à imigração, que a gente tem aí uma invasão e até a nossa própria conduta, apesar de a gente negar uma xenofobia, um racismo por parte dos brasileiros, o que a gente acaba vendo aí em relação aos venezuelanos, que ocorreu recentemente lá no norte do país, a violência que vem ocorrendo, a questão dos haitianos, que a gente teve situação aí de haitianos que foram baleados, a gente teve em Americana uma situação também aí de misturando aí xenofobia com racismo. Então isso aí não reflete exatamente uma realidade, apesar do Brasil fazer essa leitura de que a gente está sendo dominado pelos estrangeiros aí a cada dia. As principais nacionalidades que a gente tem entrando e saindo do país, se a gente for observar aqui, as nacionalidades são sobretudo sul-americanas e principalmente mais do Mercosul e europeias, além dos Estados Unidos, mas isso até pelo próprio porte dos Estados Unidos e o porte aí, do Brasil, da sua população, que acaba tendo essa grande presença aí de norte-americanos. Avançando aqui para a questão do refúgio, o Brasil é um país que reconhece muito poucos refugiados. Dentro de um acumulado histórico, o Brasil possui 10.145 refugiados reconhecidos, sendo que aí, a partir de dados aí do Acnur, na verdade a gente tem 22 milhões e meio de refugiados reconhecidos no mundo, e a gente tem 86 mil solicitações de reconhecimento da condição de refúgio em trâmite no Brasil. E a nacionalidade que prevalece aí nessa situação de refugiados é de sírios, seja no Brasil como também aí no restante do mundo. A partir aqui das solicitações de refúgio, então aqui isso aí no último ano, a maior quantitativo é exatamente de venezuelanos, mas isso a partir de uma situação aí que a gente vem vivenciando recentemente aí no norte do país. Mas ainda, se eu desconsiderar o quantitativo de solicitações de venezuelanos, o último ano foi o ano em que o Brasil mais recebeu solicitações de refúgio. E a questão do reconhecimento aí da condição de refugiado também, a gente teve pouco mais de 500 solicitações reconhecidas. Dentro dessas, se eu não me engano, da 587 solicitações, na verdade incluem ainda pedidos de extensão. Então, dentro de um universo que a gente tem aí mais de 13 mil solicitações, a gente vem reconhecendo aí
431 pessoas aí como refugiados, é um índice aí muito pequeno, mas isso também passa por uma própria questão ali da estrutura que o CONARE possui. A estrutura do CONARE é bastante pequena para fazer frente aí no número de solicitações e que acaba ensejando aí a necessidade de adoção de algumas medidas para tentar aprimorar o processamento disso. Aqui, um histórico anual aí de solicitações recebidas, bem como ainda solicitações em tramitação. Então, a gente vê um crescimento, uma redução ali em 2016, mas que volta a crescer em 2017. E as principais nacionalidades aí com solicitações em trâmite, em que prevalece aí exatamente Venezuela e Haiti. Ainda que o Haiti tenha recebido um tratamento um pouco diferenciado posteriormente pelo Brasil, ali dentro de um viés já de uma acolhida humanitária. Aqui é a evolução do número de refugiados reconhecidos no Brasil. Então, como dito ali no início, a gente tem um total de 10.145 refugiados reconhecidos no país, com prevalência aí de sírios, depois de nacionais do Congo, e a gente vai tendo algumas outras nacionalidades aí. Então é um universo bem diverso aí de nacionalidades. E fazendo uma análise sobre aqueles não solicitantes, aqueles que já tiveram a condição reconhecida, verifica-se que hoje apenas metade dos refugiados ainda residem no Brasil. E, sobretudo, aqui no estado de São Paulo, que seriam 52%. Bom, passada essa questão dos dados aí, então eu volto exatamente para essa questão de migração e refúgio, exatamente em relação à questão de minorias. Sob a ótica institucional, as minorias, não exatamente as minorias, na verdade a Polícia Federal ela não faz essa classificação, ela não trata do assunto exatamente aí como minorias ou até mesmo como vulneráveis. Ela faz um tratamento ali de que o migrante é alguém que demanda um tratamento diferenciado, e assim como o refugiado. Na verdade, seriam ali alguns grupos que demandam proteção. Seria algo mais próximo do conceito aí de vulneráveis, mas sem exatamente assumir exatamente uma posição do que seriam minorias ou vulneráveis. Isso decorre do próprio papel da polícia, que é um papel ali de execução. Então, enquanto um órgão executivo ali, ele não acaba elaborando as políticas públicas. Ele, em alguns momentos, tem participação nisso, mas ele executa as políticas públicas não se posicionando. E o que se entende é que caberia à polícia exatamente evoluir aí nos seus procedimentos, buscar ali se aproximar ali de quem a procura e exatamente como facilitar o acesso tanto do migrante como do refugiado. Em razão disso, recentemente a polícia mudou o seu sistema de registro migratório, ela agora está adotando o SISMIGRA, houve alguns problemas logo de início aí na sua implantação, uma vez que é um sistema novo, que coleta todos os dados, mas já envia automaticamente. Então, antes o processo ele era feito todo físico e enviado para a nossa coordenação de imigração, para a emissão do documento. Hoje isso é feito online, enviado. Então, uma vez concluído aquele registro perante a Polícia Federal, isso é automaticamente enviado para a coordenação, para a emissão. Então, se espera um avanço aí no tempo de conclusão de todo esse processo para que rapidamente o migrante possua um documento aqui que demonstre a regularidade de sua condição, e esse sistema também vai ser utilizado aí pelo solicitante de refúgio. O solicitante de refúgio era um que também tinha problemas. Inicialmente ele recebia um protocolo que o garantia ali que ele tivesse acesso a outros documentos, porém esse documento emitido, o protocolo, ele não possuía um padrão. Então fazia com que muitos locais não reconhecessem ou até mesmo empregadores não reconhecessem a validade daquele documento. Então passou-se para um novo formato, é um protocolo que hoje ele é emitido dentro do SEI, é um sistema utilizado por diversos
diversas instituições, é assinado digitalmente, ele segue um padrão nacional e ele pode ser consultado aí por qualquer pessoa tendo ali exatamente acesso àquele documento. Então isso confere muito mais segurança na aceitação desse documento. Do mesmo modo, a partir agora da implantação aí do SISMIGRA, o solicitante de refúgio ele também vai ter direito a um documento provisório que se assemelha muito ao documento emitido para o estrangeiro, até que ele tenha a sua solicitação analisada. Então é exatamente dessa maneira como a polícia vem trabalhando. A gente tem também uma experiência no aeroporto de Guarulhos ali, em que a gente está contando com 2 oficiais de elegibilidade do CONARE, que fazem já a entrevista do solicitante de refúgio, conforme o idioma, porque eles não dominam todos os idiomas que a gente tem ali, visando exatamente uma aceleração nesse processo. Então a gente poderia ter uma situação em que, recebendo o protocolo, o processo já estaria apto exatamente para análise para o CONARE na próxima reunião plenária. Então esse seria exatamente a forma como a polícia vem trabalhando. Agora, já analisando aí especificamente sobre essa questão, mas saindo um pouco da questão institucional e já acelerando que o meu tempo já está se esgotando aqui também, eu acho que assim, a resposta ela não é simples. A gente falar que necessariamente um migrante ou um refugiado ele vai constituir ali exatamente um grupo, uma minoria. Mas, de acordo com o contexto ali dele, muitas vezes, a gente vai ter sim a formação de uma minoria, sobretudo se a gente não tiver um respeito, uma observância